A indústria farmacêutica perde bilhões de dólares se você souber todos os benefícios deste alimento para a sua saúde. Por isso, eles preferem que você ignore. O preço dele é muito barato e provavelmente você já o tem em casa. Você poderá deixar de usar muitos dos medicamentos que toma atualmente. Se você está na meia-idade e luta contra problemas de açúcar no sangue, insônias, dores nas articulações, digestão difícil, então, preste bem atenção. O que vou revelar a seguir pode mudar a sua vida para sempre. Se já passou dos 50 anos e se sente cada vez mais cansado devido às dores nas articulações constantes, à tensão arterial que sobe e desce sem controlo, ou ao açúcar no sangue que é difícil digerir, então, o que vou partilhar consigo nos próximos minutos pode abrir-lhe um caminho completamente diferente. Existe um líquido simples, de cor amarelo claro, que custa apenas algumas dezenas de milhares de dongs. Muito fácil de encontrar no seu armário da cozinha. Mas a maioria das pessoas ignora-o, ou usa-o da forma errada. A grande indústria farmacêutica provavelmente também não quer que você preste muita atenção a ele. Porque se conhecer o seu verdadeiro poder, muitas pessoas reduzirão a dependência dos medicamentos diários. O que estou a falar é o vinagre de maçã. Não passe para o lado. Mesmo que ache que já ouviu falar dele, quero avisá-lo de uma coisa importante. Mais de 90% das pessoas que o usam hoje em dia estão a fazê-lo completamente errado. E esses erros não só eliminam todos os benefícios, como podem causar irritação no estômago, afetar os dentes, a boca e o esôfago. Por isso, é essencial que veja esta parte até ao fim, antes de experimentar qualquer coisa. Eu sou o médico Miguel Castilho, com mais de 2 décadas de investigação sobre métodos naturais de apoio à saúde. Tenho acompanhado centenas de casos de pessoas mais velhas que melhoraram de forma evidente ao aplicar corretamente. Com base em estudos científicos publicados nos últimos anos em revistas de renome, o vinagre de maçã é realmente um dos amigos naturais mais poderosos que temos. Mas a informação que circula na internet está muito distorcida. Vendem vinagre industrial sem valor, aconselham a beber puro, prometem resultados numa só noite, e quando não acontece nada, as pessoas desiludem-se e desistem. Hoje, vamos esclarecer todos esses equívocos. Vou explicar como o vinagre de maçã realmente atua no organismo, especialmente em pessoas com mais de 50 anos. Vou partilhar os 7 benefícios mais destacados, juntamente com um plano de uso detalhado. Dose, momento de tomar, que tipo de vinagre vale a pena comprar e quem deve ter cuidado. Antes de entrarmos em detalhes, vamos esclarecer um princípio básico. Usar da forma errada pode transformar um bom amigo num inimigo. E a maioria das pessoas comete exatamente esses erros. Não sou vendedor de medicamentos, nem faço promessas de curas milagrosas. Sou simplesmente alguém que dedicou mais de 20 anos a estudar como o nosso corpo pode equilibrar-se melhor, graças a coisas simples da natureza, em vez de depender apenas de medicamentos sintéticos. Afirmo-lhe com convicção: se usar corretamente, o vinagre de maçã pode dar um apoio significativo aos problemas comuns na meia-idade e na terceira idade. Mas para isso, tem de evitar os 3 grandes erros que quase toda a gente comete. Erro número 1. Beber o vinagre puro. Muitas pessoas pensam que quanto mais concentrado, melhor, e bebem diretamente da garrafa. O resultado é que o ácido forte danifica a mucosa do esôfago, desgasta o esmalte dos dentes e causa irritação grave no estômago. Este é o erro mais perigoso e deve evitá-lo a todo custo. Erro número 2. Escolher o tipo errado de vinagre. Já viu aquelas garrafas de vinagre transparentes, cristalinas como água nos supermercados? Normalmente são produtos industriais muito processados, filtrados e esterilizados. Podem servir para cozinhar ou limpar, mas quase não contêm os componentes benéficos para a saúde. O que realmente precisa é de vinagre orgânico, não filtrado, com a parte turva, sedimento, que flutua ou se deposita no fundo da garrafa. Chamam-lhe mãe do vinagre. É aí que se concentram as enzimas vivas, probióticos e os compostos mais valiosos. Erro número 3.
Tomar na altura errada. A maioria das pessoas bebe depois de comer bem. Nessa altura, os benefícios para o metabolismo e o controle do açúcar no sangue diminuem bastante. O melhor momento é mesmo antes da refeição. Vou explicar em detalhe mais à frente. Já viu os erros comuns ao usar vinagre de maçã? Agora vou continuar de forma simples e fácil de perceber. Nas partes seguintes, vou explicar como o vinagre de maçã pode apoiar o seu corpo, especialmente depois dos 50 anos, quando o metabolismo e a digestão começam a abrandar. Vou contar-lhe claramente os 7 benefícios que mais interessam às pessoas nesta idade, juntamente com a forma prática de usar. Que tipo escolher? Quanto beber? Quando beber durante o dia? E como preparar em menos de 2 minutos? Primeiro, vamos falar de forma leve sobre o que é o vinagre de maçã e por que nem todos são iguais. Isso vai ajudá-lo a escolher bem e a usar com mais eficácia. Acompanhe-me. A parte seguinte é muito próxima e fácil de aplicar. O vinagre de maçã é algo muito familiar. Começa com maçãs maduras, que passam por um processo natural de fermentação para vinho, e depois se transformam em ácido acético, o que dá o sabor azedo característico. Esta substância pode ajudar o corpo a processar os alimentos um pouco mais devagar, o que contribui para um controlo mais estável do açúcar no sangue após as refeições, algo de que muitas pessoas com mais de 50 anos precisam muito. O mais especial é a parte da mãe do vinagre, a camada turva que flutua ou se deposita no fundo da garrafa. É aí que estão as boas bactérias e enzimas vivas. Muitas pessoas comparam-na a um probiótico natural que ajuda a nutrir o intestino. Já viu o vinagre transparente e cristalino nos supermercados? Esse tipo geralmente foi muito filtrado e esterilizado, por isso perdeu a maior parte dos componentes benéficos. O vinagre orgânico não filtrado, que mantém a mãe do vinagre, é o que vale a pena usar se quiser apoio para a saúde. Desde antigamente, os nossos avós usavam vinagre para apoiar a saúde diária. Hoje, muitas pessoas mais velhas partilham que, quando usam da forma certa, sentem a digestão mais leve e ganham um pouco mais de energia. Resumindo, o vinagre de maçã não é um medicamento milagroso, mas se escolher o tipo certo e usar com regularidade, pode tornar-se um pequeno aliado que apoia o seu corpo nesta fase da vida. Agora vamos à parte mais interessante. Os 7 benefícios que o vinagre de maçã pode trazer para pessoas com mais de 50 anos, quando usado de forma regular e correta. Vou explicar um a um, de forma sincera e fácil de entender, com base no que os estudos e muitas experiências reais mostram. Benefício número 1. Apoio ao controle do açúcar no sangue. Depois dos 50 anos, o açúcar no sangue tende a variar mais. Algumas meta-análises mostram que o vinagre de maçã pode ajudar a reduzir o açúcar em jejum em cerca de 8 mg por decilitro e o HbA1c em cerca de 0,5%. Por exemplo, num ensaio com pessoas com diabetes tipo 2, beber cerca de 30 ml de vinagre de maçã por dia durante 8 semanas ajudou a estabilizar o açúcar após as refeições. Muitas pessoas mais velhas contam que, após 3 a 4 semanas, medem o açúcar e veem menos variações, especialmente quando tomam antes das refeições. Benefício número 2. Ajuda a reduzir a gordura abdominal e aumenta a sensação de saciedade. A gordura na barriga é uma grande preocupação nesta idade, porque afeta os órgãos internos. Alguns estudos indicam que, combinado com uma alimentação controlada, as pessoas que usaram vinagre de maçã perderam mais 2 a 4 kg em 12 semanas do que as que não usaram. Muitas pessoas com mais de 50 a 60 anos relatam que a barriga fica mais leve, as roupas folgam claramente após um mês e sentem-se saciadas por mais tempo, por isso comem menos entre as refeições. Benefício número 3. Apoio à saúde cardiovascular e à tensão arterial. O vinagre de maçã pode contribuir para reduzir o colesterol total e os triglicéridos. Numa análise de 2021, pessoas com diabetes tipo 2 que tomaram uma dose moderada, menos de 15 ml por dia, durante mais de 8 semanas, viram o colesterol mau diminuir de forma mais clara. Algumas pessoas mais velhas partilham que, após alguns meses, os exames de sangue mostraram melhoria nos lípidos,
o que as deixa mais tranquilas quanto à saúde do coração. Benefício número 4. Melhora a digestão e reduz o inchaço. Depois dos 50 anos, o estômago costuma produzir menos ácido, o que causa inchaço e má digestão. Muitas pessoas que bebem vinagre de maçã diluído dizem que o sistema digestivo fica muito mais leve. Uma senhora de 58 anos contou que bebe regularmente há 2 anos, tem menos inchaço, come com mais apetite e não sente mais peso depois das refeições. Benefício número 5. Reduz a inflamação e apoia as articulações. A inflamação ligeira crônica costuma causar dores nas articulações, rigidez nos ombros, pescoço ou joelhos. O vinagre de maçã é considerado útil para ajudar a reduzir a inflamação de forma natural. Muitas pessoas mais velhas relatam que, após 1 a 2 meses, as dores nas articulações diminuem, conseguem andar com mais facilidade e precisam menos de medicamentos para as dores. Benefício número 6. Aumenta a energia e melhora a absorção de minerais. Costuma sentir-se cansado à tarde ou acordar sem disposição? O vinagre de maçã ajuda a absorver melhor o cálcio e o magnésio, permitindo que o corpo use a energia de forma mais eficiente. Algumas pessoas contam que, após algumas semanas, dormem melhor, acordam com mais força e sentem-se menos pesadas do que antes. Benefício número 7. Apoio ao fígado e desintoxicação suave. O fígado trabalha há várias décadas e pode ficar sobrecarregado. O vinagre de maçã ajuda a apoiar a função hepática, ao contribuir para eliminar algumas substâncias acumuladas. Muitas pessoas mais velhas partilham que, após 1 ou 2 meses de uso regular, sentem o corpo mais leve por dentro, como se tivesse sido limpo, suavemente. Todos estes benefícios não acontecem da noite para o dia, e os resultados podem variar consoante o organismo, a alimentação e o estilo de vida de cada pessoa. Mas se for persistente durante 30 dias com a forma correta de usar, a maioria das pessoas nota mudanças positivas. Vou explicar-lhe de forma muito detalhada e fácil como usar o vinagre de maçã, para poder fazer em casa imediatamente. O processo é simples, demora menos de 2 minutos de cada vez, mas feito corretamente, ajuda a obter os melhores benefícios e evita desconforto no estômago ou nos dentes. Como preparar e dose recomendada? Use 1 ou 2 colheres de sopa, 15-30 ml, de vinagre de maçã orgânico não filtrado, com mãe do vinagre, o sedimento turvo no fundo da garrafa. Dilua em pelo menos 250 ml de água morna, cerca de 30-40 graus Celsius, não quente, para não destruir as bactérias boas. Nunca beba puro. Melhor altura para tomar. Beba 15 a 20 minutos antes da refeição principal, idealmente antes do pequeno almoço e antes do jantar. Nesta altura, o vinagre prepara o sistema digestivo, apoia o controle do açúcar no sangue e a sensação de saciedade de forma mais eficaz. Muitas pessoas que seguem este método dizem que veem resultados mais claros do que quando bebem depois de comer. Dicas para tornar mais agradável e eficaz. Opcional. Adicione 1 colher de chá de mel puro ou o sumo de meio limão para melhorar o sabor e acrescentar mais nutrientes. Use um canudo ao beber para reduzir o contato do ácido com os dentes. Avisos importantes para a segurança. Depois de beber, enxague bem a boca com água normal. Espere pelo menos 30 minutos antes de escovar os dentes, porque o ácido deixa temporariamente o esmalte mais sensível. Se o seu estômago for sensível, comece com 1 colher de chá, 5 ml, bem diluída na primeira semana, e aumente gradualmente para o corpo se habituar. Escolha sempre vinagre orgânico, não filtrado, com indicação with the mother, ou com mãe do vinagre, no rótulo. O vinagre transparente e puro geralmente tem menos valor para a saúde. Quando se faz corretamente desta forma, muitas pessoas com mais de 50 anos partilham que se sentem mais tranquilas e notam diferenças gradualmente após algumas semanas. Já lhe mostrei como usar corretamente, mas para maior segurança e eficácia, vamos falar abertamente sobre os 5 erros que muitas pessoas com mais de 50 anos cometem frequentemente.
Estes erros não só eliminam os benefícios, como podem causar desconforto no estômago, dentes, boca ou esôfago. Partilho com base no que muitas pessoas já passaram e nas recomendações dos especialistas em saúde. Erro número 1. Beber vinagre de maçã puro, sem diluir. Este é o erro mais perigoso. Muitas pessoas pensam que beber direto é mais forte e tomam da garrafa. No entanto, o ácido do vinagre é muito forte e pode irritar a mucosa do esôfago, causar queimadura na garganta ou dificuldade em engolir. Alguns casos reais tiveram de fazer endoscopia devido a lesões no esôfago. Conselho: dilua sempre em pelo menos 250 ml de água. Nunca beba puro, nem sequer um gole pequeno. Erro número 2. Escolher o tipo errado de vinagre. Muitas vezes, vemos garrafas transparentes e bonitas no supermercado. Esse tipo geralmente foi muito filtrado e esterilizado. Por isso, a mãe do vinagre, a parte turva com bactérias boas e enzimas, foi quase toda removida. Muitas pessoas usam este tipo durante muito tempo, mas não notam melhorias claras na digestão ou na energia. Pelo contrário, o vinagre orgânico não filtrado, com mãe do vinagre visível ou no fundo, é o que mantém os componentes naturais benéficos. Leia bem o rótulo. Procure Unfiltered, with the mother, ou com mãe do vinagre. Erro número 3. Tomar na altura errada. Muitas pessoas bebem depois de comer, pensando que ajuda à digestão. Na verdade, nessa altura os benefícios para o controle do açúcar e do metabolismo diminuem bastante. Algumas pessoas até sentem mais inchaço porque bebem quando o estômago já tem comida. A melhor altura é 15-20 minutos antes da refeição, especialmente antes do pequeno almoço e do jantar. Muitas pessoas que aplicam este método corretamente dizem que sentem a barriga mais leve e o açúcar mais estável. Erro número 4. Não proteger os dentes e a boca. O ácido do vinagre pode desgastar o esmalte dos dentes ao longo do tempo, tornando-os mais sensíveis, com dor ou maior risco de cárie. Alguns estudos mostram que beber sem cuidado durante algumas semanas pode causar desgaste do esmalte em cerca de 18% em algumas pessoas. Solução simples. Use um canudo ao beber, enxague a boca com água normal logo a seguir e espere pelo menos 30 minutos antes de escovar os dentes. Este truque é usado por muitas pessoas mais velhas e elas notam que os dentes e a boca ficam mais saudáveis. Erro número 5. Usar demasiado ou não ouvir o corpo. Algumas pessoas entusiasmam-se e aumentam para 3 a 4 colheres ou bebem várias vezes ao dia. O resultado pode ser irritação no estômago, náuseas ou inchaço. Especialmente em pessoas mais velhas, o estômago costuma ser mais sensível. Comece devagar. Na primeira semana, use apenas 1 colher de chá bem diluída e aumente se o corpo tolerar bem. Se sentir ardor, náuseas ou desconforto, pare e reduza a dose. Estes erros são muito comuns, mas com um pouco de atenção, pode evitá-los completamente. Muitas pessoas que corrigiram a forma de usar partilham que se sentem mais seguras e obtêm melhores benefícios sem desconforto. Já partilhei bastante informação útil, mas a sua saúde é o mais importante. Por isso quero ser sincero nesta parte. O vinagre de maçã é algo acessível e que apoia bem muitas pessoas, mas nem toda a gente deve começar sem pensar bem. Imagine o seu corpo como um amigo fiel de longa data. Já o acompanha há mais de 50 anos e, por vezes, precisa de cuidados suaves e cuidadosos. Se tiver alguma destas situações, pare um momento e consulte o seu médico antes de começar. Se tem úlcera no estômago, inflamação ou refluxo gastroesofágico, DRGE, o ácido do vinagre pode irritar ainda mais a mucosa já danificada. Muitas pessoas mais velhas com úlcera contaram que tiveram de tratar o estômago primeiro e só depois experimentar o vinagre com dose muito pequena e acompanhamento apertado. Se está a tomar medicamentos para diabetes, insulina ou medicamentos que baixam o açúcar, o vinagre de maçã pode ajudar a reduzir o açúcar, por isso, combinado com um medicamento, pode fazer o açúcar descer demasiado. Meça o açúcar com regularidade
e pergunta ao médico se precisa de ajustar a dose. Se tem problemas nos rins ou toma diuréticos, o vinagre pode afetar o nível de potássio no sangue. Para pessoas mais velhas com função renal reduzida, o melhor é consultar o médico antes. Se toma outros medicamentos, como para tensão arterial ou laxantes, alguns podem interagir, por isso o mais seguro é levar a garrafa ao médico ou farmacêutico. Não quero que fique preocupado, apenas que faça tudo de forma inteligente e responsável. A maioria das pessoas saudáveis com mais de 50 anos tolera muito bem quando dilui corretamente. Mas se pertencer a algum destes grupos, considere isto como um controlo de segurança antes de começar. Como vê, a saúde natural também precisa de sabedoria. E se não estiver nestes casos, parabéns, estamos quase a chegar ao fim interessante. Já percorreu quase todo o caminho comigo. Agora é o momento de falar sobre o que pode acontecer se aplicar com regularidade nos próximos 30 dias. Gosto desta parte porque é como prever consigo as pequenas mas significativas mudanças. A maioria das pessoas começa a notar os primeiros sinais após 1 ou 2 semanas. De manhã acorda mais leve, com um pouco mais de energia sem precisar de tanto café. O sistema digestivo fica mais confortável, com menos inchaço e a barriga mais leve após as refeições. Entre a 3ª e a 4ª semana, a cintura pode ficar um pouco mais fina. Muitas pessoas mais velhas contam que as roupas folgam claramente. Sentem-se saciadas por mais tempo e têm menos vontade de comer entre as refeições. Algumas ainda notam que as articulações ficam mais flexíveis e menos rígidas de manhã. Após 2 a 3 meses de uso regular, quando fazem análises ao sangue, muitas ficam surpreendidas com a melhoria em alguns valores: açúcar, colesterol. Claro que os resultados também dependem da alimentação e do estilo de vida geral. Mas tenho de ser sincero. Isto não é beber uma semana e ver milagres. O seu corpo precisa de tempo para se adaptar, tal como cuidar de um jardim. Semeia-se regularmente, rega-se com persistência, e só depois se vê a planta verde e saudável. Agora é a altura de agir. Experimente começar amanhã. Compre uma garrafa de vinagre de maçã orgânico com mãe do vinagre. Prepare o primeiro copo antes do pequeno almoço, conforme expliquei, e comprometa-se a experimentar durante 30 dias. Demora menos de 2 minutos por dia. Após 30 dias, pode voltar aqui, ou comentar abaixo do vídeo, e partilhar comigo e com os outros. O que mudou? Tem mais energia? A barriga está mais leve? Ou tem alguma dúvida adicional? Fico muito contente por ouvir a sua história. E se achar útil, siga o canal para eu continuar a partilhar outras dicas simples de saúde natural, especialmente para pessoas com mais de 50 anos. Pode ser como combinar o vinagre com outros ingredientes familiares ou pequenos hábitos que ajudam a manter os resultados a longo prazo. Obrigado por ter acompanhado até ao fim. Desejo-lhe uma jornada saudável, leve e cheia de energia. Comece hoje mesmo. Aguardo boas notícias suas.